boa tarde a todos. A professora Fabiana teve uma queda de conexão, então por isso que a gente trabalha em equipe, né? Nós já começamos a gravar essa sessão, sejam todos muito bem-vindos para esse momento que nos traz uma discussão importantíssima e muito oportuna, né? Que é o retorno às atividades clínicas nas instituições públicas que tem um degrau a mais do que das instituições privadas em termos de desafios a serem superados. A professora Fabiana está de volta. Vamos ver. Aqui. Olá. Perfeito. Então, tudo contigo, Fábio. Obrigada, professora Vânia. Boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação, um grande prazer estar aqui nesta tarde de quarta-feira com o professor Arnaldo, professora Carolina, professor Diego, professor Júlio, professora Najara, para a gente discutir um tema tão importante, tão desafiador, né, tão pertinente a este momento para as universidades públicas, certamente um tema que tem nos causado muita insônia, muita preocupação, né, por ser um desafio grande de retomar as atividades clínicas nos nossos cursos, nas nossas faculdades de odontologia. Então, quero agradecer a participação de todos e dizer que nossa sessão de hoje do SIG Educação Odontológica está aberta. O nosso tema, os desafios da volta às atividades clínicas e como as instituições públicas brasileiras os estão enfrentando. Nós iremos escutar as experiências de diferentes instituições e certamente poderemos fazer um debate ao final e talvez aplacar um pouco das nossas angústias, né? Vendo algumas experiências Brasil afora. Nós aqui no Sul hoje estamos com um dia frio, um dia que já choveu, já fez sol, né? Então, um pouco dessa realidade virtual que nos aproxima em regiões tão distantes. Sejam novamente todos bem-vindos. Professora Carolina e professora Najara vão começar com a apresentação, algo em torno de 10, 12, máximo 15 minutos, para que todos possam apresentar e que a gente possa depois ter um pouco do debate. Eu também convido os participantes a deixar as suas perguntas, as suas considerações no nosso chat. Professora Carolina, então, tudo com você. Olá, boa tarde. Carol, você está sem microfone. Voltou? Voltou. O que você estava apresentando? Desculpa. A gente agradece, então, né, em nome da Faculdade de Odontologia, da UFMG e Najara, a oportunidade de estar aqui nesse evento. Agradece a professora Vânia, a professora Fabiana e a todos os colegas aqui presentes, o professor Arnaldo, o professor Júlio, o professor Diego. E a Najara vai começar a nossa apresentação e logo depois eu entro na sequência. Bom, boa tarde a todos. Faço das palavras da Carolina as minhas. Então, cumprimentando todos os colegas, né, que vai discutir com a gente hoje, professor Arnaldo, professor Diego, professor Júlio, junto com a mediadora, a professora Fabiana. Cumprimentar os colegas também que estão assistindo. Muito obrigada. Bom, a gente vai trazer aqui sobre a experiência da UFMG, como que a gente está enfrentando esses limites, esses desafios, como a gente está enfrentando, né, a pandemia e o que a gente fez até então e as nossas perspectivas futuras. Então, lembrando que a UFMG, a gente teve uma longa discussão na instituição, foi bem antes da gente entrar, eu e a Carol como a gente está hoje no colegiado eu como subcoordenadora e a Carolina como coordenadora, então a gente é recente, mas essa discussão foi logo no começo da pandemia, e a UFMG nos deu todo o apoio, né, para a capacitação docente. E tá dando eco para mim. Então, deu todo apoio para a capacitação docente, deu todo apoio para os professores, ricas discussões para
nos capacitar para esse novo ensino remoto emergencial e também adquiriu algumas plataformas para nos ajudar nessa volta ao retorno do ensino remoto, como a plataforma Teams e o aprimoramento do Moodle. E toda essa discussão ela foi feita pela Pró-Reitoria de Graduação e a gente tinha alguns critérios, né, estabelecido pela Câmara de Graduação. Então, para a gente ter esse retorno presencial dos alunos, as atividades clínicas, eles tinham que ser dos últimos períodos, pode passar. O atendimento dos pacientes tinha que ser a demanda de urgência desses pacientes ou aqueles procedimentos que não são adiáveis. Então, necessariamente precisava também uma implementação de um protocolo bem criterioso de biossegurança. Pode passar. Então, aí, com isso, foi pensado todo o ensino remoto emergencial, as disciplinas que foram teóricas, elas foram adaptadas ao ensino remoto, as teórico-práticas que eram possíveis de adaptar, elas foram adaptadas também ao ensino remoto, que não perdesse a qualidade do ensino. Então, alguns estágios, eles entraram nessa adaptação de teórico-prático, que são os estágios em saúde coletiva 1, que era no primeiro semestre de 2020, que foi como cenário de prática nas escolas municipais. Só que no primeiro semestre de 2021, eles não foi ofertado por conta que tá dando eco de novo. Pessoal, quem não estiver apresentando, por favor, desligue o microfone, porque isso acaba fazendo o eco, e aí para quem está falando é bem complicado, né? Se ouvir e ouvir outra pessoa. Exatamente, obrigada. Muito obrigada. Então, o estágio em saúde coletiva 1, ele foi ofertado nos 2 primeiros semestres de 2020, adaptado ao né, ao ensino remoto emergencial. O cenário de prática eram as escolas municipais, porém, em 2021.1, no primeiro semestre, ele não foi mais ofertado por uma decisão da coordenação da disciplina, por não ter atingido os objetivos educacionais. E, assim, os estágios em saúde coletiva 2, ele foi ofertado também desde o primeiro e segundo semestre de 2020, sendo que a ideia, o objetivo era a promoção de saúde da população adulta, nos centros de saúde e equipamentos de saúde. Ele foi adaptado ao ensino remoto emergencial, as atividades foram ofertadas em ensino remoto presencial, deu certo, a gente conseguiu cumprir os objetivos educacionais, porém, por causa do represamento dos alunos, não foi ofertada agora em 2021, no primeiro semestre, por conta que a gente não tinha alunos elegíveis para frequentar esse estágio. E o estágio em saúde coletiva 3 tinha um cenário de prática nas ILPIs, né, que é a promoção de saúde para o idoso, e ele está sendo ofertado até o primeiro semestre de 2021, e ele está sendo ofertado para os alunos com qualidade e atingindo os objetivos educacionais. Então, esses eram os estágios com turmas teórico-prático. Agora, as disciplinas que eram essencialmente, né, puramente prática, elas já não puderam ser ofertadas apenas no segundo semestre de 2020, de acordo com aqueles critérios que a gente já mostrou, da UFMG, que ele era para os alunos que eram concluintes, né, do último período, e para eles se formarem, que eles precisavam, só faltava o internato e a urgência para eles se formarem. Então, ele foi ofertado, o internato são 300 horas semanais, dividido em 10 semanas, 2 subturmas, uma no primeiro semestre, nas primeiras 10 semanas e a outra nas próximas 10 semanas. E a primeira turma, lembrando que ela já tinha participado, porque eles, na pandemia, entrou no dia 17 de março, e eles já tinham participado algumas semanas do estágio. Então, eles cumpriram o internato no segundo semestre de 2020, eles cumpriram no segundo semestre de 2020, a primeira turma já tinha participado presencialmente, elas terminaram, foi tudo ok, só que a segunda turma, a hora que a gente foi ofertar, a condição epidemiológica do município e do país piorou, e eles tiveram pouca prática dentro do cenário de prática, que foi o centro de saúde. Então,
esse estágio se caracteriza por uma vivência do aluno no sistema público de saúde, porém, para a segunda turma, isso não foi possível por conta da piora do quadro epidemiológico. Então, o que a gente pensou por agora, para o primeiro semestre? Os alunos não são concluintes, né? Eles são alunos que ainda têm algumas disciplinas do 9º período para cumprir. Então, a gente suspendeu totalmente a oferta nas cidades do interior de Minas Gerais e a gente previu somente turmas presenciais. Então, a gente queria, né, que esses alunos não perdessem a qualidade do aprendizado e a gente conseguisse atingir os objetivos educacionais. Então, a gente, sempre em conversa com o município, foi possível que esses alunos voltassem agora no primeiro semestre de 2021 presencial nos centros de saúde, nas unidades básicas de PBH. Porém, ainda sem atendimento clínico, porque isso ainda está sendo ainda conversado com a PBH, né? Então, eles estão, e também a gente está aprovando na Prograde essa permissão para o atendimento, e se for possível, vai ser após apenas a segunda dose da vacina, após 14 dias. Então, ainda eles não estão atendendo, não estão fazendo atendimento odontológico, mas eles foram inseridos no sistema público, porque eles são profissionais de saúde, e eles precisavam vivenciar o que é o SUS. E nesse semestre a gente inseriu a atividade interprofissional de forma obrigatória, que antes era optativa, e eles vão, no mês de julho, participar dessas atividades, que é o ITOS, que é o Exame Clínico Estruturado numa equipe interprofissional, discutindo sobre casos da atenção básica. Então, essa atividade ela traz um grande aprendizado e os alunos adquirem competências colaborativas que não são possíveis sem ter esse contato com as outras profissões. Então, é isso. Tá sem som, Carol, de novo. Acho que a hora que eu estou compartilhando está acontecendo isso. Eu acho que na hora que estava dando eco, alguém fechou seu microfone. Ah, sim. Bom, agora vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem agora? Perfeitamente, sim. Carolina. Tá. Então, continuando os nossos limites e desafios, agora considerando o ambiente das clínicas dentro da Faculdade de Odontologia, da UFMG, é notório para nós que o nosso maior desafio é a formação, a produção de aerosol durante o atendimento clínico dos pacientes, né? E nós temos uma questão que é o número limitado de pessoas. Nós temos uma taxa de ocupação permitida hoje pela fase da UFMG e pelas condições determinadas pela Comissão de Biossegurança, de 20% de ocupação. Então, a gente sai de uma relação professor-aluno de 1:8 para uma relação de 1:2. Então, a nossa realidade até 2019 era de uma clínica num esquema, num formato de rosetas, com 24 equipos e um número de pessoas muito grande dentro da clínica ao mesmo tempo. Dentro dessa nossa realidade atual, a gente tem alguns limites de infraestrutura, que é a necessidade de elevação dessas divisórias, né? Essas divisórias são consideradas baixas do ponto de vista dessa produção de aerosol, então elas precisam ser levantadas. A nossa ventilação ela é limitada, porque nós só temos janelas de um lado, e a necessidade de um ar-condicionado com um sistema de filtragem um pouco mais efetivo. Então, dentro desse cenário, a questão do esquema vacinal se mostrou como uma alternativa que vai viabilizar que a gente volte com um fluxo um pouco maior. Então, a realidade em Belo Horizonte hoje, até essa semana, é que já houve a incorporação dos profissionais de saúde e de educação no esquema vacinal, alunos do curso de saúde com previsão de atendimento a pacientes, das pessoas a partir de 56 anos e a partir de 18 anos com comorbidades. Então, a gente já tem aqui um número de pessoas bastante importante que já teve acesso à vacina. Então, as clínicas na faculdade em 2020/2, né, que foi quando voltou o atendimento presencial, a primeira clínica foi o atendimento das urgências, ou a clínica de urgência odontológica. Então, houve um estudo bastante sério, né, com relação aos protocolos de biossegurança,
e foi realizado um protocolo de testagem semanal de todas as pessoas envolvidas, pacientes, estudantes, professores, os servidores e do ambiente da clínica. Esse estudo está disponível na página da nossa faculdade, para quem tiver interesse de acompanhar, e foi comprovada a eficácia dos nossos protocolos de biossegurança. Para 2021/1, está prevista apenas a testagem do ambiente. Então, num cenário de ocupação de 20%, as clínicas de urgência funcionaram com apenas 4 equipes dos 24 presentes em atendimento, 10 alunos trabalhando com 4 duplas em atendimento e uma dupla como volante, 4 professores, um professor para cada dupla, e só um paciente, não havia troca de paciente, né, e um servidor acompanhando. Para esse semestre agora já estão em andamento. A clínica de urgência continua, ela é uma clínica do 10º período, que na verdade os alunos do 9º conseguiram adiantar, e uma clínica de atenção integral ao adulto e idoso do 8º período, que também foi implementada, já está em andamento. No mesmo esquema, né, de um professor para cada dupla, a gente com uma ocupação realmente bem baixa da clínica para garantir os protocolos de biossegurança que foram considerados eficazes. Nós temos um fluxo de atendimento radiográfico que é importante, todos os pacientes já chegam e já fazem a panorâmica, a gente tem evitado as radiografias intrabucais, que são feitas realmente só em caso de necessidade, com agendamento prévio. Temos também as disciplinas laboratoriais, no laboratório multidisciplinar, que hoje eu tive a alegria de voltar, eu coordeno uma dessas disciplinas, e estivemos lá hoje com os alunos, e foi muito bom estar de volta, né? Tivemos, então, 2 disciplinas laboratoriais aprovadas, com aulas demonstrativas que foram adaptadas ao máximo para o modo remoto. As práticas presenciais no semestre passado foram suspensas, porque o perfil epidemiológico de Belo Horizonte ficou muito desfavorável. Então, foram criadas optativas só dessas aulas práticas que serão ofertadas agora, esse semestre. E das 2 disciplinas ofertadas, apenas uma teve 5 pedidos de trancamento extemporâneo de alunos que não conseguiram acompanhar a disciplina, de um total de 41. Então, a gente considerou que foi uma prática bem adaptada, que a gente conseguiu adaptar para o modo remoto. Para 2021/1, nós temos as mesmas 2 disciplinas aprovadas já em funcionamento e solicitação para mais 3 laboratoriais, no mesmo esquema de adaptação ao modo remoto, do que foi possível, e as práticas estão previstas, como eu falei, já aconteceram hoje. Nossas perspectivas futuras, né, para o 2º semestre, ficam na dependência ainda da nossa infraestrutura, que limitam a nossa taxa de ocupação a 20%. Então, nós vamos priorizar de novo as disciplinas do 9º e 8º período, por recomendação ainda da Câmara de Graduação, da UFMG. Vamos tentar ofertar a atenção integral à criança 2, que apesar de ser uma disciplina de 6º período, ela tem uma demanda muito específica, né, que essas crianças têm sido atendidas na urgência, mas existe uma demanda reprimida maior e que a gente espera poder contemplar, e a liberação de todas as disciplinas que são pré-requisitos para essas dos últimos períodos, né, que é a urgência e o internato, que a professora Najara já apresentou. Então, essa seria a nossa perspectiva imediata de retorno para o próximo semestre, e para o semestre seguinte, a gente fica, então, dependendo da taxa de ocupação novamente, da gente conseguir as melhorias de infraestrutura, que numa instituição federal, como a professora Vânia falou, a gente tem um pouco mais de limitações do que quando a gente considera as instituições particulares. O maior desafio que a gente tem visto é a relação professor-aluno, né? Um professor para 2 alunos realmente dificulta demais esse planejamento futuro, e a excessiva demanda de uso de EAPI, que tem um custo muito alto, né, e a gente ainda não conseguiu estabelecer um protocolo de biossegurança para que o mesmo professor atenda vários alunos em atendimento a vários pacientes. Isso ainda é uma limitação para nós muito grande. A prioridade é a gente regularizar o percurso curricular dos alunos para que eles consigam, né, avançar e realmente colar grau, e temos a expectativa de uma cobertura vacinal mais ampla, como a gente já apresentou, que tem avançado aqui na cidade de Belo Horizonte, felizmente. A gente agradece, eu peço desculpas pelo adiantado aí, a gente acabou demorando um pouquinho mais, e estamos à disposição. Obrigada, um abraço. Obrigada. Obrigada, professora Carolina, professora Najara. Muito bom ver essa organização aí na Federal de Minas Gerais. Professor Diego,
Para qual dos dois eu posso passar o papel de apresentador? Pode ser para mim, professor, eu vou projetando aqui. Tá, só um segundinho, então. Já está. O professor Diego vai fazer o compartilhamento da tela e eu vou iniciar a fala. E aí a gente não precisa fazer as trocas. Queria iniciar agradecendo o convite da professora Vânia, agradecendo os colegas e parabenizando a belíssima apresentação das professoras Carolina e Najara. Muito feliz de ver a organização, a forma como a UFMG tem conduzido os trabalhos e esse retorno. Muita coisa foi bem parecida aqui na UFG, que a gente vai começar agora a nossa apresentação. Diego, pode colocar o primeiro slide. Não está aparecendo? Pode passar o primeiro. Ah, pode passar? Está aparecendo então. Tá. Então, eu iniciarei a apresentação falando um pouco mais das questões de cunho mais pedagógico, regulamentação, e o professor Diego vai falar um pouco mais sobre os protocolos, né? Como presidente da nossa CCIO, teve um papel fundamental no estabelecimento dos nossos protocolos. Então, pode passar um pouquinho, Diego, vou fazer uma contextualização, uma espécie de uma linha de tempo para que a gente entenda bem como funcionou as tomadas de decisões aqui. Então, em março de 2020, o nosso CONSUNE, o nosso Conselho Universitário, baseado em todas as leis e sequências de orientações da União, gerou o documento, que foi a primeira regulamentação em função da Covid, que foi da suspensão do nosso calendário acadêmico de forma geral e por tempo indeterminado. Pode passar, Di. Mas nessa mesma regulamentação, os estágios eram permitidos para a área de saúde. Então, a gente teve ainda na UFG alguns estágios acontecendo, mas na área da medicina, nesse momento. Na área da odontologia, os serviços foram interrompidos, né, para os serviços odontológicos e na faculdade também a gente não tinha uma estruturação de infraestrutura, organização e protocolo ainda para ter os estágios funcionando. Então, a gente não teve nenhum estágio em andamento nesse período. Pode passar, gente. Então, o ensino remoto, com a primeira resolução que liberou o retorno de alguma atividade, ele foi para o ensino remoto, ainda em caráter excepcional. Pode passar que eu vou mostrar aqui algumas atividades. Então, foram pouquíssimas as atividades que a gente poderia executar no primeiro período, né, ali em maio de 2020. Basicamente, apenas a pós-graduação se valeu dessa resolução para iniciar as atividades a nível remoto. Então, a pós-graduação a nível estrito sensu. A lato sensu também foi interrompida e as ações de extensão também, todas foram interrompidas na nossa unidade. Núcleos livres, atividades complementares que estavam liberadas por lei, nossa resolução também não estavam sendo realizadas. Então, apenas a pós-graduação foi a primeira experiência de retorno à atividade ainda em um regime remoto. Pode passar, Diego, por gentileza. O ensino remoto emergencial, ele foi instituído na UFG de uma forma mais ampla apenas em agosto de 2020. Pode passar, Diego. E aí, dessa vez, a nossa resolução, esse retorno ele foi compulsório, aí não cabia a nossa, vamos dizer assim, a nossa tomada de decisão. Então, foi um regulamento geral, né, uma resolução geral, onde foi instituído que as atividades elas aconteceriam de forma remota. Então, a UFG se preparou para esse retorno com uma série de ações, com assistência estudantil, né, para preparar os professores e os alunos para que esse ensino fosse retomado. Pode passar, Diego, por gentileza. Então, os docentes foram orientados, né, a reelaborar os planos de ensino, né, que havia sido realizado no início do ano, para atender a esse ensino na forma remota, né? E nós tivemos uma adesão muito grande do nosso corpo docente, todos
realizaram essa adequação. Pode passar, Diego. E o maior desafio, acho que foi a dicotomia nesse momento entre os conteúdos teóricos e práticos. Então, historicamente, a gente sempre lutou para que o conteúdo teórico fosse ministrado de uma forma quase que simultânea dos conteúdos práticos, para que o aluno entendesse a importância do embasamento científico nas tomadas de decisões e para que esses conteúdos não ficassem muito distantes. E nesse momento, né, em agosto do ano passado, a gente teve que fazer essa dicotomia e traçamos como deadline para que esse conteúdo prático pudesse ser executado para dezembro, final de novembro e dezembro de 2020. Caso não fosse possível o retorno de alguma atividade prática, esses conteúdos dos componentes curriculares eles seriam jogados para o próximo semestre. Então, todos os professores realizaram esse planejamento. Pode passar, Tia. E, junto com alguma sinalização da União de retorno presencial em outubro e acompanhando algumas decisões a nível nacional, o acompanhamento das estatísticas epidemiológicas, a UFG, pode passar, gerou uma nova resolução para novembro de 2020, liberando algumas atividades presenciais na UFG, que foram chamadas de atividades práticas emergenciais. E dentro dessa categoria foi que nós retornamos às nossas atividades práticas, num primeiro momento, especificamente para os estágios clínicos nos últimos períodos, né, com exceção do estágio comunitário, que tinha um perfil de integração com outras unidades. Pode passar, Diego, por gentileza. É importante dizer que, nesse momento, todo o apoio que era dado para o ensino remoto, ele continuou, né, para os nossos alunos, porque todos os conteúdos teóricos, eles continuaram sendo transmitidos de uma forma remota, né? Então, a ação estudantil, né, a Praia, nosso departamento que lida com a assistência estudantil, de pacote de dados de internet, de dar assistência, ou emprestando, ou com recurso financeiro para aquisição de equipamentos. Pode passar, Diego, por gentileza. O suporte aos docentes com as diretrizes nesse ensino remoto, os plantões para cuidado da saúde mental, tanto de docentes e discentes, eles continuaram porque o sistema remoto, né, o ensino remoto da teoria, ele continuou, e a prática, pode passar, Diego, por gentileza, ela ficou restrita a atividades onde seria fundamental para o aprendizado e ensino a necessidade de laboratórios especializados, né? Então, basicamente, as nossas clínicas odontológicas e algumas pré-clínicas, né? E para que conseguíssemos iniciar essas atividades práticas emergenciais, em caráter emergencial ainda, que é como estamos até hoje, uma série de protocolos precisaram ser instituídos. Então, desde o início da pandemia, a Comissão de Controle de Infecção foi fundamental na construção desses protocolos, né? Validou em nosso conselho diretor, diversas discussões, e para que a gente pudesse, lá em dezembro de 2020, iniciar essas primeiras experiências. Então, citando aqui algumas estratégias, escalonamento dos alunos, né? A mudança do atendimento de duplas para trios, o perfil de paciente que seria atendido, uma pré-triagem da condição de saúde desses pacientes e monitoramento dos casos. Tudo isso foi instituído para que essas atividades pudessem acontecer. Esses protocolos, mais especificamente, o professor Diego, que vai dar sequência na nossa apresentação, vai falar um pouco mais especificamente como foram implementados. Diego, pode continuar. Diego, você está com o microfone desligado. Consegue me ouvir agora? Agora sim, perfeito. Sim. Pessoal, boa noite para todo mundo. Eu agradeço a oportunidade de estar dividindo esse momento aqui com vocês, né? Cumprimento a professora Vânia, a professora Fabiana, a Maria Inês,
professora Carolina, professora Najara, professor Arnaldo, e a gente está trazendo aqui a nossa experiência da Faculdade de Odontologia da UFG, né, compartilhando com vocês os nossos desafios, as nossas conquistas e também um pouco das nossas angústias. Então, é um momento muito rico aqui de troca de experiências, né? Essa é a imagem da nossa instituição e que nos momentos aí das estações do ano não muito bem definidas no país, né, uma das coisas que mais nos afligiu do ano passado para cá é quase que a solidão, né, quando a gente interrompe as atividades de uma universidade, de uma faculdade dentro da universidade extremamente vivenciada aí não só pela comunidade de professores, alunos e técnicos, mas dos pacientes do Sistema Único de Saúde que são atendidos em nossa instituição. E, desde o início da surpresa que a gente teve da questão da pandemia, a Comissão de Controle de Infecção e Odontologia, da qual atualmente eu sou o presidente, né, e os demais membros, professor Robson, professora Ana Clara, professor Carlos, Douglas, professor Enilza, professor Ronan, e a enfermeira Sandra, que é a servidora técnica administrativa da instituição, tentou se organizar por meio de reuniões, né, até mais de uma reunião semanal, tentando estruturar ou pensar em um grupo de recomendações para que quando esse retorno acontecesse, e nesse primeiro momento a gente não sabia nem quando e no início nem como, né, nós estivéssemos um pouco mais preparados, né, e não deixar esse planejamento mais próximo. E, desde o início, então, inúmeras reuniões foram agendadas aí para esse planejamento. Eu acho que 3 coisas permeavam as nossas reuniões inicialmente, né, as incertezas, no início pouco se sabia sobre a doença, né, sobre o que aconteceria, a nossa ansiedade, a ansiedade como professor, a ansiedade como pessoa, com as nossas famílias, a ansiedade que acontecia ou acometia em todos os professores pela pressão dos próprios alunos, né, em especial nos últimos períodos, com o desejo de colar grau, né, formarem, e as atividades interrompidas, mas eu acho que o ponto forte foi a vontade que a comunidade inteira teve em grupo, né, para que a gente conseguisse estabelecer um grupo de recomendações, e mais do que isso, nos momentos agora em que a gente retoma as atividades práticas emergenciais, né, presenciais, a vontade de fazer dar certo. Então eu acho que isso é que tem permitido que as coisas acontecessem de uma forma satisfatória na Faculdade de Odontologia, né. Então, o nosso planejamento inicial, ele envolveu aí, primeiro, leitura de artigos, tentando entender um pouco sobre a doença. À medida que tinham novas atualizações, nós marcamos momentos para discutir, e dessa discussão de artigos, nós íamos associando as medidas de precaução padrão e baseadas na transmissão, que não são novas, mas tentando aplicar as mesmas à realidade epidemiológica que o país vivia, em especial o nosso município, né, Goiânia. Nós primeiro pensamos, além de estruturar um documento, que essa comunidade precisaria, né, da FO-UFG ser capacitada, né, tanto estudantes, professores, técnicos administrativos. Então, paralelo à elaboração de um manual de recomendações, como apoio à gestão, à direção da instituição, nós também organizamos um momento em formas de webinários de capacitação dessa comunidade, né, que também foi habilitado, né, a permissão para que cirurgiões dentistas e outros profissionais de saúde externos à Faculdade de Odontologia também pudessem participar. Durante os nossos planejamentos eram discutidos sobre a questão de estrutura dos laboratórios e clínicas da instituição, né, e o desejo de que esse protocolo primeiro se fizesse por meio de uma clínica piloto, para que depois a gente aplicasse a graduação. E em especial o Centro Goiano de Doenças da Boca, que é um centro de atendimento em diagnóstico bucal da instituição, cuja infraestrutura permitia a aplicação desse piloto do guia de recomendações, foi o local que a gente escolheu para isso, né? E a partir desse piloto e das adaptações que a gente viu que era necessário nesse documento, é que depois ele foi estendido aí às clínicas de graduação. Essa é a divulgação do ciclo de webinários em que foi ofertado, meados de agosto, setembro até o início de outubro do ano passado, em que nós estávamos totalmente em atividades remotas e nada presencial com a graduação, a não ser o atendimento do Centro Goiano de Doenças da Boca, que na verdade ele não foi interrompido, né, ele interrompeu por 2 semanas em março, mas continuou com atendimentos de agendar 2 pacientes por período, um cirurgião dentista atendendo e uma servidora na distribuição de materiais, né, de auxiliar de clínicas, e ao mesmo tempo a gente ia adequando esse documento que depois seria aplicado a toda a graduação e pós-graduação, né? Mas só apresentando para vocês quais foram os temas, né, foram convidados professores, alguns internos da UFG, outros ali externos, para falar sobre
a doença, manifestações bucais, medidas de prevenção, o ambiente clínico, cuidado com o instrumental odontológico, a responsabilidade ética e até o ensino no contexto da pandemia. Bom, a Comissão de Controle de Infecção, então, elaborou um documento denominado Recomendações para Atividades Presenciais na FO-UFG em Tempos de Pandemia, Controle do Risco Biológico, né, essa é a ficha catalográfica. Esse documento passou por um processo de editoração pela própria universidade e, automaticamente, além do ciclo de webinários, nós começamos a organizar momentos de capacitação presencial com docentes, estudantes e técnicos que atuavam em clínicas, né. Então, em grupos pequenos, tentando fazer uma aplicação prática desse documento, nós começamos a reunir com esses grupos, né, em especial os estudantes do último ano, no primeiro momento, nono e 10º período, tentando aplicar aqueles pontos mais importantes, né, a partir da leitura do documento, a capacitação ou treinamento com relação à paramentação, né, as mudanças que deveriam acontecer, os locais, com relação ao fluxo de pacientes. Então, todo esse processo foi pensado antes que a gente começasse as atividades com eles, né. Alguns desafios importantes que precisam ser chamados a atenção são com relação aos recursos financeiros, né, a compra de EPI aumenta e isso onera a instituição, né, e a gente não vive os melhores momentos, não só para estudantes, para docentes e técnicos, que é a própria instituição, mas os próprios estudantes, né. Projeto de renovação do AD, semelhante ao que a professora comentou anteriormente, nós temos uma única clínica, dos 3 ambulatórios, um que tem janelas nos 2 lados, nos dois extremos da clínica, que permite uma circulação de ar, né? E o ar-condicionado não permite o processo de filtragem, a rede de ar-condicionado. Então, nós tivemos que procurar e correr atrás desse projeto, junto à direção da FO, para tentar reestruturar esse mecanismo de renovação do ar, né? Esse projeto até então ele já está aprovado, começou o processo de contratação, mas ele ainda não foi executado. Recursos humanos, aumento da questão de docentes e técnicos, né? Aqueles que eram do grupo de risco ficaram totalmente em trabalho remoto, totalmente no direito deles, mas automaticamente a gente tem uma diminuição desse pessoal, né, tanto docente quanto administrativo, na logística da clínica. A adesão às recomendações da Comissão de Controle de Infecção, o nosso papel como comissão é técnico e científico, né, a execução, ela vem da gestão, da direção, da coordenação de curso, e claro, a gente tem a situação de que uma grande maioria vai ter uma boa adesão, mas por vezes nós também temos professores ou alunos que não se aderiram totalmente a essas recomendações, precisando de uma constante vigia ou avaliação desse processo, né. Nós tivemos um movimento do Conselho Regional de Odontologia importante, né, desde aí do início do ano, para a imunização, a vacinação de cirurgiões dentistas. Então, os professores, atualmente nós temos apenas um docente na instituição que não recebeu a segunda dose, né, os outros todos já têm mais de 15 dias que receberam a segunda dose, e praticamente todos os estudantes do segundo ano, que seriam 3º e 4º períodos, até o 9º e 10º, já receberam a primeira dose da imunização. Os que estão começando agora, provavelmente, os que começaram agora, né, 1º e 2º período, ainda não, alguns estão conseguindo, porque a priorização é para aqueles que estejam em atendimento de pacientes ou em atividades práticas numa instituição de saúde, né. Os estudantes do último período, a gente colocou como desafio, a gente entende a ansiedade deles com relação à formatura, mas muitos talvez queriam muito colar grau e sem entender, às vezes, ou não querer entender aquela realidade que a gente vivia no momento. Então, acaba que a gente quer corresponder às expectativas, mas tinha um contexto de limitações que não permitia, e a dicotomia de aulas teóricas e práticas, que já foi colocada pelo professor Júlio, né. Então, o CGDB foi nossa clínica modelo, a gente tentou executar esse documento primeiro, essas recomendações. As turmas foram subdivididas para as aulas práticas laboratoriais, e ainda em escalonamento, né. E essa primeira tentativa de aplicação, como o professor comentou, aconteceu no final de novembro e início de dezembro do ano passado, foi interrompido novamente no início do ano, por volta de fevereiro e março, e a gente só retornou agora novamente em maio, né? Então nós estamos finalizando agora o 2º semestre de 2020, e nós começaremos 2021 a partir de agosto, final de julho, início de agosto. O atendimento de urgência, todos os pacientes que tinham diagnóstico de Covid e que necessitavam de atendimento odontológico ficou restrito às unidades básicas de saúde. Nós não abrimos o atendimento de urgência da universidade ao paciente Covid positivo. Foi uma decisão tomada em conjunto com a diretoria da instituição e com a reitoria, né? Então, esses pacientes eram orientados a procurar as unidades básicas de saúde.
outros atendimentos de urgência, possivelmente de pessoas que não estavam contaminadas ou assintomáticas, aconteceram com os mesmos cuidados. Mas aquelas sintomáticas e sabidamente, né, Covid positivas, elas foram encaminhadas para as unidades de saúde. Os atendimentos que eram em duplas foram reorganizados em trios e a mesma clínica ela acontece em 2 ambulatórios. O ambulatório que permite a circulação do ar, porque tem janelas, né, em 2 extremos, ele ficou restrito para procedimentos que gerem aerossóis. Então, os professores, os docentes foram divididos em 2 grupos, né, e um grupo acompanhava esses estudantes nesse ambulatório, apenas para procedimentos que utilizassem ali alta e baixa rotação, em especial que gerasse aerossóis, e o outro ambulatório que não tinha essa circulação de ar adequada, porque as janelas é apenas de um lado, ficou para atendimentos que não gerassem, né, esses aerosóis. Então, além de ser organizado em trios, as disciplinas clínicas foram divididas nesses espaços físicos. E, além disso, cada trio atendia apenas um paciente por período. O terceiro aluno ele ficava como circulante, para que os 2 que tivessem atendimento não precisassem ficar andando pela clínica, né. Os consultórios odontológicos foram distribuídos de forma alternada, então as nossas clínicas elas não são no formato de roseta, elas são paralelas, né, uma ao lado do outro, tem um formato retangular, na sua logística total, né, geral, e aí os consultórios eram disponibilizados um sim e um não, respeitando um espaço entre eles, né, mesmo naquele local onde tinha uma circulação do ar, essa mesma distribuição aconteceu. E outro ponto importante é com relação à triagem de pacientes. Os pacientes, desde o agendamento pelo Serviço de Atendimento ao Paciente, o CEAP, passava por uma triagem minuciosa pelo telefone, e quando ele chegava, ele passava por uma triagem muito próxima à que ele tinha feito pelo agendamento telefônico, além de aferição de temperatura, né? E sempre era escalado um trio aquele dia para ficar responsável apenas por essa triagem no pátio da faculdade. Então, para não ter as salas de espera, no pátio da faculdade esse paciente era triado, ele já subia no horário do seu atendimento, né? Lá a gente tem os bancos, é um espaço aberto, ali ele aguardava alguns minutos até que ele pudesse subir o ambulatório. E esse trio, então, nesse dia ele ficava responsável por esse atendimento, né? Em todas as clínicas que tivesse atendimento de paciente, funcionou e está funcionando desta forma. E a gente tem promovido alguns processos aí de avaliação, até dessas recomendações, para a gente ver o que a gente precisa adequar, melhorar, né? Então, recentemente foi aplicado um questionário administrativo em consulta aos docentes, técnicos, estudantes de graduação e pós, dentro dos períodos em que a gente teve totalmente remoto e com as atividades presenciais, se tiveram diagnóstico ou não de Covid, em qual situação ficaram, se foi sintomas leves ou precisaram de atendimento hospitalar, e o que a gente teve como felicidade, né, pelo menos 70% de cada grupo já respondeu esse questionário recentemente, e nós não tivemos a infelicidade, né, graças a Deus, nós tivemos a felicidade de poucos terem o diagnóstico positivo dentro dos momentos presenciais, e não foi ali identificado nenhum surto de contaminação de um grupo ou durante o desenvolvimento dessas atividades em graduação. O nosso plano de gerenciamento de resíduos tem que ser atualizado todo ano e, para nossa surpresa, nos chamou a atenção com relação ao descarte de jalecos, né? Então, quando a gente atualiza o plano de gerenciamento, foi mensurado, pesado, né, literalmente, toda essa quantidade de resíduos comuns infectantes. E um ponto que nos chamou a atenção das nossas recomendações é a dificuldade que o estudante tem de descartar o jaleco, né? Pela questão do custo, teve que comprar outro, mesmo o jaleco sendo descartável. E isso é um problema sério, né? Então, atualmente, o que a gente tem rediscutido as recomendações é voltar o jaleco de tecido, desde que ele seja processado na nossa instituição. Então, a nossa estrutura de CME hoje permite uma lavanderia, né, para lavar e processar esses jalecos todos de professores, técnicos e estudantes. Nós estamos só readequando a estrutura de uma porta para colocar uma nova uma secadora para esses jalecos, e aí nós vamos reestabelecer o retorno do jaleco do tecido, mas ele não levará esse jaleco para casa, ele será processado na instituição. É uma previsão para o segundo semestre ou para o primeiro semestre do ano que vem, né? Mas nós já estamos rediscutindo isso dentro dessa adesão com relação ao descarte de jalecos, infelizmente. A gente acaba delongando um pouco, né, mas eu agradeço a atenção de todo mundo, depois a gente pode discutir um pouco mais as dúvidas, e nós estamos em processo de construção. Eu acho que o mais interessante é afirmar que esses protocolos, por mais que a gente use o termo protocolo, eles nunca serão fechados. E à medida que a realidade vai mudando a situação epidemiológica, provavelmente novas adaptações vão acontecer. E a gente espera para que sejam coisas melhores e mais simples, com menos ansiedades e angústias, né? Eu agradeço aí a atenção de todo mundo.
Muito obrigada, professor Diego, professor Júlio, ótima apresentação, né? Ver tantos pontos importantes a serem abordados, assim como a apresentação da professora Carolina, da professora Najara. Que bom ver essas experiências. Vamos então passar para o professor Arnaldo para compartilhar a sua apresentação e fazer a fala final, professor Arnaldo. Sim, pois não, obrigado. Abriu já a apresentação? Sim, sim. Sim. Bom, então, boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer imensamente a professora Vânia pela oportunidade de representar a nossa universidade, a Universidade Federal de Pernambuco, me congratular com os colegas e parabenizar pelas apresentações, a professora Carolina, a professora Najara, o professor Júlio e o professor Diego, pelo que foi apresentado aqui. Estamos mais ou menos na mesma situação. Então, a Universidade Federal de Pernambuco, o nosso curso de bacharelado em odontologia, nós temos fazendo uma rápida contextualização do curso, nós temos 2 departamentos, o de Clínica e Odontologia Preventiva, que a chefe é a professora doutora Andréa dos Anjos Pontual, e o departamento de Prótese e Cirurgia Bucofacial, que é coordenado pelo professor Ricardo Eugênio Aires. A coordenação do curso é da professora Ana Cláudia Araújo, que está aqui nessa apresentação, e em nome dela eu cumprimento todos os nossos colegas de faculdade que eu vi que entraram aqui, e eu sou o vice-coordenador do curso. A Universidade Federal de Pernambuco é multicamp, então nós estamos no campus de Recife, e o nosso curso foi criado pelo decreto em 1946, esse decreto que eu apresento aqui. Quero também cumprimentar, me esqueci de fazer isso no início, algumas pessoas que me são muito caras, que eu vi aqui, então o professor Saul Paiva, a professora Patrícia Nascimento, a professora Camila, de vários estados, né, de outros estados, então muito feliz em rever, nem que seja virtualmente, algumas pessoas tão queridas. Bom, o primeiro desafio que temos enfrentado, isso nacionalmente, mas particularmente em Pernambuco, a situação é muito ruim do ponto de vista da Covid. Ontem, esse dado que eu trago aqui, ontem nós tínhamos entre 96% de ocupação de leitos de UTI no início da manhã e no final da tarde estávamos em 97%. Também, infelizmente, tivemos 111 mortes e a gente só tinha tido um número tão grande em junho do ano passado, quando tivemos 122 óbitos aqui em Pernambuco. Como vocês podem ver nesse mapa, esse mapa foi de ontem, Pernambuco é um dos poucos estados do Nordeste que ainda continua com dados muito elevados, tanto de testagem positiva, como, infelizmente, de óbitos. Então, esse é o primeiro e grande desafio que todos nós estamos enfrentando. Nós temos uma infraestrutura na Faculdade de Odontologia que é antiga. Hoje nós funcionamos, há alguns anos nós funcionamos dentro do Centro de Ciências da Saúde, no campus da saúde, no entanto, em prédios que foram construídos para o departamento de antibióticos. Então, por isso que eles são nesse formato de palafita. Isso foi um planejamento arquitetônico feito na época para diminuir a quantidade de mofo por conta das pesquisas na área de antibióticos. E nós herdamos esses prédios, então a infraestrutura é antiga. As clínicas com também uma infraestrutura inadequada para o atual momento, né, para o momento da pandemia. Essa clínica aqui que eu estou mostrando, ela é do Centro de Especialidades Odontológicas. Nós temos um convênio com a Prefeitura da cidade do Recife, um Graduaçus. Então, essa clínica era uma das mais novas, ou a mais nova,
mas, como vocês estão vendo, não atende às especificações sobre a pandemia, o atendimento odontológico na pandemia. Um outro desafio, vacinação da comunidade. No entanto, nós temos o privilégio de ter um assento na Secretaria Estadual de Saúde, no Comitê de Vacinação. Então, nós temos uma colega da universidade, do Departamento de Farmácia, que representa a universidade nas discussões e planejamentos das ações da vacinação. E aí, por conta disso, nós conseguimos vacinar quase todos os alunos já, pelo menos boa parte dos alunos já tem a primeira dose, já tomaram a primeira dose da vacina. E isso foi, iniciamos progressivamente dos últimos períodos para os períodos iniciais. Então, todas as declarações para essa vacinação foram centralizadas na reitoria da universidade. E, então, os cursos enviam as listas de alunos, a reitoria prepara as declarações, entrega para a coordenação e a coordenação entrega aos alunos. Então, nós já temos os alunos dos últimos períodos todos vacinados e, atualmente, estamos entregando as declarações para os alunos do 3º ao 7º período. E alguns já, de fato, conseguiram a vacina. Nós tivemos um momento aqui em Pernambuco onde foi destinado um lote de vacinas para todos os cirurgiões dentistas, e aí a maioria dos professores pôde se vacinar por essa etapa da vacina, mas também a universidade preparou declarações para todos os docentes, principalmente agora, com mais urgência, as declarações dos professores dos cursos da área de saúde. Então, hoje temos uma situação de cobertura vacinal de todos os professores, só 3 estavam sem vacina, mas já devem ter sido vacinados na semana passada. Os demais todos vacinados e os alunos que estão em prática também todos vacinados. Outro grande desafio, que é comum a todos nós, é a falta de recursos para as universidades públicas, as universidades federais. Aqui eu destaco uma matéria que o nosso reitor, o professor Alfredo, participando de uma audiência pública para discutir a questão do corte orçamentário que foi feito pelo governo federal e que tem prejudicado muitas ações das universidades de uma forma geral. Então, esse é um outro desafio, é ter que lidar com todas essas modificações, todas essas necessidades impostas pela pandemia, sem ter recurso financeiro adequado. Bom, mas mesmo assim, o que é que a Universidade Federal de Pernambuco, o que é que o curso de odontologia tem conseguido, quais são as ações que estamos trabalhando. Então, a primeira ação foi em termos de infraestrutura. Então, era necessário reformas, adequações de espaço, criação de fluxos. Como eu falei, o nosso prédio é um prédio antigo, onde nós tínhamos clínicas que não havia possibilidade de se trabalhar com biossegurança pensando em Covid, mas também não havia condições, independente da pandemia, as clínicas precisavam, de fato, de algumas reformas e adaptações, e isso foi feito, eu vou mostrar para vocês. Os departamentos, principalmente o departamento de odontologia, de odontologia preventiva, de clínica e odontologia preventiva, se organizou e fizeram as adequações dos espaços de sala de aula, de laboratórios, sinalização dos ambientes, estabelecimento de fluxo de entrada e saída de alunos, treinamento dos nossos porteiros para verificar a temperatura de todo mundo que entra no curso de graduação,
os totens, distribuição de totens em todos os espaços do curso, totens de álcool gel, enfim, a criação de vários fluxos para diminuir a possibilidade de contágio e estabelecimento de gestão de risco mesmo, que é o que a coordenação também está trabalhando agora. Do ponto de vista de recursos humanos, foi necessário treinamento de alunos, professores, os técnicos administrativos e funcionários da limpeza. Na Universidade Federal, a gente terceiriza esse serviço, como em outros estados. Então, foram produzidos vídeos e diversas reuniões, e, enfim, uma série de atividades de treinamento para toda a comunidade. Também estamos fazendo monitoramento de casos suspeitos, então, na universidade existe um grupo de trabalho COVID, que envolve vários atores, inclusive da reitoria, representantes do Centro de Ciências da Saúde, representantes da odontologia, enfim. E esse GT criou um questionário e nós fizemos uma pequena adaptação e hoje estamos monitorando os casos suspeitos e os casos confirmados. Então, toda semana, cada atividade laboratorial manda para os alunos esse questionário, eles são obrigados a responder, e essa estatística vem para a gente, e até agora não foram muitos casos, mas já existiram casos de alunos com sintomas que precisaram ser afastados, e até ter a confirmação ou não da doença. Então, nós temos feito isso semanalmente. E em termos de insumo, previsão e compra dos EPIs no nosso curso, os alunos recebem os equipamentos de proteção individual. Então, foi feita compra tanto dos EPIs como dos EPCs, dos equipamentos de proteção coletiva, demarcação de assentos e pisos, aquisição de produtos de limpeza específicos para o caso agora da pandemia e para a higiene, então higiene das mãos, álcool gel, sabonete, líquido, enfim, tudo o que é necessário para que a gente funcione, diminuindo o risco biológico, né, o risco de contaminação. Isso já foi feito no curso. Várias ações administrativas a universidade teve que tomar, é claro, como todas as outras universidades. Então, nós tivemos várias resoluções desde o ano passado, do início do ano passado, aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, atendendo igualmente aos decretos e portarias do Ministério da Educação. E esse ano, e essa resolução 23, ela estabeleceu não só o calendário acadêmico para 2020 e o ano 2021, para os 3 campos mais próximos aqui da universidade, e estabelece os critérios do que é que pode e o que é que não pode funcionar, e isso ajudou muito todas as coordenações para o planejamento das ações. Atualmente, nós estamos com 2 semestres ativos. Então, temos o semestre 2020.1, que não conseguimos terminar, principalmente por conta das clínicas. A gente não retomou a parte clínica ainda. Isso nos parece que acontecerá no momento bem breve. Então, nós temos ainda disciplinas que conseguiram terminar o conteúdo teórico do semestre 2020.1, porém não conseguiram terminar por falta dessas clínicas, e temos disciplinas começando no semestre 2020.2. Então, isso tem gerado uma grande preocupação para a coordenação, porque estão havendo choques importantes de calendário. Eu acho que vocês devem estar vivenciando isso. Ainda como ações administrativas, a universidade criou o Observatório Covid-19. Esse observatório tem o objetivo de, primeiro, pesquisar sobre
a doença. Então, vários grupos de pesquisa que já houve, inclusive, a apresentação do que cada centro da universidade vem fazendo, e nós tivemos o nosso momento do Centro de Ciências da Saúde. Então, além desse objetivo da pesquisa, mas também de estabelecimento de protocolos, de fluxos. Então, esse observatório foi extremamente importante, a criação foi extremamente importante, e isso aconteceu logo no início da pandemia. Bom, fizemos a reforma das nossas clínicas, de 2 clínicas. Então, como vocês estão vendo aqui nas fotos, nas fotografias, as clínicas, 2 clínicas estão já totalmente adaptadas para a situação Covid. A nossa diretora do Centro de Ciências da Saúde, a professora Cíntia Calini, teve a felicidade de ter a ideia de chamar a vigilância sanitária, que apesar de não ter ingerência sobre a instituição federal, porém tem a competência de analisar esses fluxos, as possibilidades de contaminação, enfim. Então, foi uma equipe, foram 3 profissionais para as dependências do nosso curso, e mostraram que, do jeito que nós estávamos em clínicas abertas, não havia possibilidade de atendimento de pacientes. Então, com um esforço muito grande, a reitoria, com todo esse corte de verbas que vem acontecendo já há algum tempo, mas mesmo assim, tanto a reitoria como o Centro de Ciências da Saúde e os departamentos conseguiram fundos para verba, para a individualização das clínicas. Então, o que nós temos hoje aqui são ambientes totalmente fechados, alguns espaços com um único consultório, outros espaços com 2 consultórios, com cada ambiente desse com um ar-condicionado individual, a maioria com esses ar-condicionados de janela que fazem a renovação de ar. Nós temos bombas a vácuo que foram compradas por esforço de um projeto que foi um edital que foi aberto na Universidade de Infraestrutura. Então, a odontologia ganhou um recurso e a gente pôde comprar essas bombas a vácuo que estão em processo de instalação. Atualmente, nós estamos com 2 clínicas prontas para começar, com tudo funcionando, esperando apenas a finalização do Centro de Material e Esterilização, nosso CME, que também passou por uma reforma, desde reforma física, de derrubar a parede, levantar a parede, enfim, até compra de cubas eletrônicas, de tudo necessário, todo o equipamento necessário, com exceção das autoclaves que nós já tínhamos, mas uma readaptação desse espaço físico. Então, estamos esperando só chegarem alguns insumos, como o teste biológico, por exemplo, para poder iniciar a esterilização dos instrumentais dos alunos, o que a gente acredita e torce para que nos próximos dias a gente já possa convocar as disciplinas para retomar as atividades clínicas. No entanto, a nossa universidade está funcionando remotamente. O nosso reitor, apesar de termos iniciado o semestre 2020.2, o nosso reitor ainda não liberou a volta presencial de todas as atividades e para não prender por mais tempo ainda os alunos, principalmente os concluintes, foi orientado a cada centro que pedisse às suas coordenações de curso que definissem o estado de exceção para atividade presencial. Então, assim a odontologia fez. Nós pedimos o estado de exceção para 4 disciplinas clínicas que foram aprovadas no colegiado do curso, levados para o Conselho do Centro de Ciências da Saúde, lá aprovado, e encaminhado para o Conselho Universitário, que também aprovou. Então, nós temos 4 clínicas aí na fila, esperando para iniciar, inclusive uma delas, que é o estágio, que um dos estágios funciona dentro da faculdade, no CEL,
Então, essa também a gente vai ofertar. E estamos fazendo uma proposta de começar paulatinamente para sentir como é que vai ficar esse fluxo. A nossa grande preocupação que a gente tem visto hoje com algumas atividades presenciais é os alunos muito animados em voltar, porque estão todos estressados, todos pressionando, querendo voltar, e eles têm razão. E aí a gente tem encontrado aquelas situações que a gente não pode permitir, aglomeração de alunos, beijos e abraços. Então, essa é uma questão que os nossos professores também estão cientes. As nossas atividades laboratoriais já retornaram, estamos na terceira semana de volta para as atividades laboratoriais, com os alunos já com treinamento e com a conversa diária de todos os professores dos laboratórios para manter um distanciamento, né, entre um aluno e outro, o uso dos EPIs da forma correta, para diminuir a possibilidade dessa contaminação dentro dos laboratórios. Então, todas as disciplinas que tinham começado o laboratório no semestre 2020.1 voltaram agora para terminar as suas atividades laboratoriais. E aquelas de 2020.2 estão esperando que essas do semestre anterior terminem para poder começar nos laboratórios. Então, todos os laboratórios hoje estão adequados para receber essas atividades práticas. Os nossos estágios, eles continuaram. Alguns alunos puderam, inclusive, se formar no semestre passado, porque conseguiram fazer a integralização da carga horária e se aproveitaram também, como na maioria das universidades, do decreto que permitiu a finalização das atividades com 75% da carga horária de estágios cumpridas. Então, igualmente, a odontologia da Universidade Federal de Pernambuco conseguiu isso, a gente continua oferecendo os estágios, mas o que é que tem acontecido? Alguns locais de estágio, que eram tradicionalmente locais ocupados pela Federal, não estão recebendo alunos, principalmente pela questão de insumos. Então, alguns municípios não estão podendo comprar. Essa é uma contrapartida do município, é dar os EPIs, por exemplo, para os nossos alunos. E alguns municípios não conseguiram fazer isso. Em outros locais, aqui inclusive em Recife, não voltaram com as atividades presenciais em odontologia. Então, nós tivemos que providenciar locais de estágios em outros municípios na região metropolitana de Recife para que os alunos pudessem continuar. Foram feitos vários treinamentos, como eu falei inicialmente para vocês. Então, nós temos uma comissão de biossegurança que é vinculado ao colegiado do curso e o departamento de prótese e cirurgia bucofacial tem também uma comissão de biossegurança, e a própria reitoria, como eu falei, tem um GT Covid que também discute as questões da biossegurança. Então, esse manual de condutas em biossegurança do nosso curso já tinha sido editado no ano de 2018, porém, ele foi revisado no ano de 2020 e incluído aquelas questões importantes em relação à proteção contra o SARS-CoV-2. E a partir desse manual de condutas em biossegurança, a Comissão de Biossegurança da Odontologia elaborou vídeos. Esses vídeos foram extensamente distribuídos para toda a comunidade. Então, eu coloquei aqui a nossa fonte, está no YouTube também, está na página da universidade, mas está no YouTube. Foram vários vídeos que foram produzidos nesse intuito de promover um treinamento para os alunos, para os professores
e para os técnicos administrativos que estão em atividade clínica, que irão para as atividades clínicas. Também a universidade se preocupou, logo no início da pandemia, de instrumentalizar o docente para o trabalho remoto. Então, todas as nossas disciplinas que tinham algum conteúdo teórico, elas passaram a oferecer esse conteúdo da forma remota, e algumas disciplinas também práticas conseguiram ofertar o conteúdo pela via remota, tanto síncrona como assíncrona. Então, foram ofertados vários cursos, tanto para professores como para os técnicos administrativos, e lançado todos esses manuais para o treinamento dessas atividades online, não só do ponto de vista técnico, mas principalmente do ponto de vista pedagógico. Então, como é que o professor vai usar as TICs, as tecnologias de informação, como é que o professor pode inovar nessas aulas e, principalmente, como podemos fazer uma avaliação por via remota. Então, isso foi realizado. Gostaria de destacar uma oportunidade que tivemos de discutir protocolos da odontologia e Covid, uma iniciativa da Universidade Estadual da Paraíba, que convidou aliás, foi uma iniciativa das 3 universidades juntas, a Estadual da Paraíba, a Estadual de Pernambuco e a Universidade Federal de Pernambuco, onde nós tivemos esse encontro no ano passado, em junho do ano passado, 3 dias de encontro para toda a comunidade da odontologia. Foi aberto para o país inteiro para discutir protocolos. Então, foi um momento extremamente importante, um momento extremamente rico para a odontologia. E nós temos também, publicado pela universidade, as diretrizes gerais para a retomada das atividades na UFPE. Então, nós temos, na primeira parte, 7 fases, inclusive contemplando a odontologia. Então, assim, retomada das aulas da graduação de forma remota e dos estágios obrigatórios remotos e presenciais. Alguns estágios puderam ser convertidos para o formato remoto, outros não. A gente não pode prescindir da atividade prática presencial para a odontologia, todos vocês sabem disso, apesar dos alunos estarem muito inquietos e estarem pedindo, inclusive, que a gente torne algumas disciplinas clínicas em remotas, mas eu acho que não é o momento de fazer isso. Essa fase 5, essa quinta fase é o que a gente está agora, abertura gradual das clínicas de escola e dos laboratórios de ensino. Então, como eu falei, todos os laboratórios já voltaram e a gente espera, em muito breve, começar a ofertar a parte clínica. E é isso. Obrigado pela oportunidade. Eu deixo aí um solzinho, professora. Vocês comentaram, a professora Fabiana comentou que está frio, então aqui está calor. Mas, infelizmente, a nossa praia, essa belíssima praia de Boa Viagem, está deserta. E tem que estar deserta, realmente. Não podemos aglomerar. Mas, na esperança de um dia voltar a ver a movimentação que nós tínhamos, que nós temos, né, em todos os locais desse país. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, professor Arnaldo. Linda imagem da praia do Recife. Eu fiz algumas anotações e a gente também tem algumas perguntas e considerações no chat. E fiquei pensando, né, com a apresentação de vocês, de 3 instituições públicas, federais, assim, o quanto nós estamos vivendo num momento de um adoecimento social e como isso tem se refletido, né, para nós professores, para nós coordenadores, como formas da gente repensar as práticas de ensino e as práticas profissionais, né? Eu acho assim, o professor Diego trouxe a questão do suporte psicológico para os alunos e às vezes até para os docentes também, né? Mas assim, em outras estratégias que pudessem fazer com que a gente, ao voltar às clínicas, porque também tem um ponto, né? Nós estamos voltando e fazendo uma formação trans-pandemia, e quando nós
paramos o ensino ou a presencialidade lá no início de 2020, nós imaginávamos um pós-pandemia, né? Então, essa extensão de uma situação que nos faz voltar, nos faz repensar as práticas de ensino e as práticas profissionais, de colocar a biossegurança numa transversalidade para os nossos cursos. Eu acho que a apresentação de vocês três trouxe isso de uma maneira muito forte, né? Para que a gente possa olhar para essa formação, olhar o quanto a gente também tem uma relação próxima aos serviços de saúde, que às vezes fica um pouco menos abrilhantada nas nossas discussões, mas sim o quanto as nossas unidades são pontos de apoio na rede de atenção e o quanto nós temos uma relação próxima com o SUS, né? Até para pensar na excepcionalidade desse retorno das clínicas, que nós aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul também tivemos um processo e conseguimos, retornaremos agora num período entre semestre com os formandos, exatamente por mostrar que somos uma rede, fazemos parte da rede de atenção em saúde bucal do município e precisamos ter as clínicas abertas como um ponto de atenção e de cuidado em saúde. Deixo, então, aberta eu vou conseguir ler aqui, então, nas notas compartilhadas. A Érica Silveira, que é coordenadora do curso de odontologia da Federal do Rio Grande do Norte, pergunta se vai ter um espaço para outras pessoas colocarem a experiência de forma oral ou posso colocar aqui a experiência do nosso curso. Érica e demais participantes, com muita satisfação, a gente convida todos a participarem do Moodle Colaboração. Ele está acomodado na plataforma aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente conseguiu por lá fazer toda a reunião dos professores, mais de 500 professores no ano passado, para a construção do nosso consenso ABENO sobre biossegurança. Então, é um espaço que continua ativo para os nossos encontros, para nossas trocas, né, e para o debate. Então, tem um fórum que tá ativo lá no Moodle Colaboração, Érica, né, e demais participantes. Fica aqui o convite para, sim, a gente poder fazer trocas de experiências e, muitas vezes, aprender com os colegas nos seus percursos. A Ieda Rocha diz que é preciso fazermos algo juntos para que o MEC esteja conosco nessa mudança. O Tarcísio pergunta, na experiência das instituições de ensino apresentadas, os EPIs foram ofertados aos alunos? Não sei se querem responder ou se eu continuo com as perguntas. Não, a gente pode até responder, pode ser? No semestre que a gente teve o primeiro retorno de atendimento clínico na UFMG, os alunos eram alunos concluintes, né? Eles eram todos alunos do 10º período, e houve um movimento para que esses alunos recebessem os EPIs. Mas no presente momento, nós temos alunos que não são concluintes, mas, como a professora Najara falou, eles são alunos de 9º período, que estão cursando disciplinas de 10º e as outras do 9º que são possíveis, mas nós chegamos a uma situação em que, do ponto de vista financeiro, realmente ficou inviável fornecer os EPIs para os discentes. Então, nesse semestre, nós conseguimos, assim, uma atenção que, infelizmente, não foi a que nós gostaríamos que fosse, mas para os alunos que apresentaram vulnerabilidade social, mas, de um modo geral, os discentes já precisaram adquirir os próprios EPIs, porque a gente entende que inviabilizaria para nós a oferta das disciplinas se isso fosse uma exigência nesse momento. Nós não temos recursos para isso nesse momento mais. Como eu falei na minha apresentação, a Universidade Federal de Pernambuco comprou, sim, os EPIs para os alunos. E então, quando formos começar as atividades clínicas, esses alunos irão receber os EPIs indicados para o atendimento clínico. Na UFG, nós temos os programas de assistência estudantil específicos para essa finalidade. Então, verbas que anteriormente eram destinadas, por exemplo, ao restaurante universitário, que era para subsidiar refeições, o nosso restaurante ele fechou. Então, isso foi direcionado, por exemplo, para um edital específico, para um kit que a gente chamou de kit EPI. Então, o aluno ele já tinha um óculos de proteção, mas ele precisava de um face shield.
a questão do Face Shield, a gente teve uma parceria muito grande com os laboratórios de prototipagem, tanto da UFG quanto outros de Goiânia, que nós ganhamos, acho que no total somou quase 600 Face Shields a nossa unidade. Então a gente resolveu o problema dos Face Shields com relação a isso. E os alunos de ações afirmativas, eles tiveram esse chamado kit EPI, que aí são os jalecos descartáveis, as máscaras N95, os gorros, todos eles que são das ações afirmativas receberam e têm recebido esse apoio. Os demais alunos, eles arcam com a própria aquisição. Obrigada, professores e professora Carolina. Temos mais uma pergunta do Tarcísio Jorge Leitão. Na experiência das instituições, o gerenciamento do ar com abertura das janelas, ar-condicionados funcionando e EPIs, houve um mínimo de conforto aos usuários considerando o clima tropical? Eu não entendo o que ele chama, o usuário, né, para ele, se for o paciente, eu entendo que o paciente fica o menos desconfortável nessa situação, né? O desconforto térmico, ele é evidente para os alunos e para os professores. E é por isso que nas alterações de infraestrutura que nós precisamos especificamente de elevação das divisórias, ela inviabiliza completamente o atendimento se não houver a filtragem do ar-condicionado, porque é impossível trabalhar com divisórias mais altas, que vão dificultar mais ainda a circulação do ar, porque o desconforto térmico, ele realmente é um relato recorrente de todos aqueles que estão usando EPIs. O jaleco, ele é impermeável, né? A máscara N95, ela é uma máscara que realmente dificulta a respiração, então a situação realmente ela não é confortável, não. O relato que nós temos de retorno dos alunos e dos docentes, ele é importante nesse sentido, sim, viu, professor Tarcísio? Obrigada, professora Carolina. Eu acho que estamos, né, o tema é tão interessante, as apresentações tão boas, que nós já estamos aqui quase 7 da noite e ainda teríamos muito para discutir, mas assim, acho que respeitando um pouco da nossa combinação e com as agendas de vocês também, deixo para alguma consideração final dos apresentadores e agradeço muito a participação de todos, acho que foi um final de tarde muito rico. E volto a convidar todos para o nosso Moodle Colaboração, para que a gente continue com esse debate lá. Professores, então a palavra está com vocês. Vou iniciar, então. Obrigado, Fabiana, mais uma vez pelo convite e pela moderação. A oportunidade de apresentar o que a gente tem feito é muito importante para dividir as experiências e poder escutar como os demais estão tratando dessa situação que é bastante desafiadora. Então, muito do que a gente discutiu e mostrou, a gente não tem a certeza absoluta, né, de ser a melhor forma, mas o relato é de mostrar que o nosso corpo docente, os professores, eles têm aderido ao que a direção que está aqui, o professor Gersinei estava aqui presente, tem proposto, o nosso reitor, o Edivar. As decisões, elas são as mais consensuais, então a gente define tudo em conselhos de diretores, em assembleias. A qualquer momento, qualquer uma das partes, ou docente ou discente, que ele não se sente confortável em determinada situação, isso é levado em conta. Então, um sentimento assim, e finalizar mostrando assim o empenho, a dedicação de todas as partes envolvidas, né? Os docentes, os discentes, os técnicos têm se entregado para fazer a nossa unidade funcionar. Então, eu fiquei muito feliz de ver as experiências da Carolina, que a Najara também colocou aqui, do professor Arnaldo. Muito obrigado por partilhar e compartilhar o que vocês têm desempenhado. Muito obrigado.
Bom, eu não vou delongar, e só para a gente encerrar aí a participação do UFG, eu queria agradecer aí a presença de todo mundo e a oportunidade da gente poder estar aqui discutindo isso, né? Esse assunto e incentivar para que outras discussões aconteçam, porque eu acho que a gente ainda tem muito para conversar em momentos futuros e trocar experiências, né? Porque a partir de agora, com o retorno das atividades das outras instituições, que deve acontecer gradualmente, né, num percurso difícil, mas vai acontecendo, a gente vai vendo o que dá certo, o que tem dado errado e tentar trocar essas experiências para a gente caminhar junto, né, igual a professora colocou lá no chat. Porque se nós não caminharmos junto, pode ter tudo para dar errado, né, não dá certo. Então, para que dê certo, a gente tem que seguir aquilo que as instituições têm colocado como forte, né, e isso tem permitido uma maior segurança, porque eximir de risco nós não vamos garantir, né, com nenhum dos protocolos, mas pelo menos para que seja o mais seguro possível, né. Então, boa noite para todo mundo, eu agradeço aí a oportunidade. Eu queria registrar também, né, agradecer a nossa possibilidade de participação, agradecer a professora Vânia, a professora Fabiana e a todos os colegas aqui presentes, e registrar, né, localmente, além de todo o esforço da reitoria, da pró-reitoria, da Câmara de Graduação, em viabilizar um retorno responsável, né, porque eu acho que essa é a questão mais importante realmente nesse momento, do ponto de vista local mesmo, o trabalho intenso que foi feito pela Comissão de Biossegurança Interna nossa, né, que é a COBIO, a gente não teve tempo de falar sobre isso, e do Centro de Apoio, Seleção e Encaminhamento do Usuário, que é o nosso CASEU, que tem também realizado um trabalho muito importante no acolhimento, na seleção e na recepção mesmo, né, dos pacientes que estão desassistidos, né, a gente tem que lembrar que a gente fazendo parte do SUS, esses pacientes estão sem atendimento aí há 1 ano e meio, a nossa responsabilidade é muito grande, né, nessa acolhida e nesse movimento para que a gente consiga realmente voltar de uma maneira representativa. Agora, ficou muito claro para mim aqui, né, eu acredito que para todos, que a gente percebe que o nosso maior desafio frente a essa questão da pandemia é de infraestrutura, é de dinheiro e de infraestrutura. Eu espero que no nosso próximo encontro a gente possa fazer uma discussão mais pedagógica, que a gente possa ver o que funciona, o que não funciona, o que é bom, quanto que a gente quebra pré-requisito, qual disciplina que pode funcionar melhor em qual formato, né, o que foi bom do ensino remoto emergencial, que a gente se surpreendeu com as possibilidades extremamente positivas do ensino remoto, aquilo que pode ficar. Então, tomara, né, que a gente consiga vencer esse desafio e que no nosso próximo encontro seja realmente uma discussão mais pedagógica e que a gente possa estar um pouco mais livre, né, que eu acho que a gente ainda está tão preso nessas questões que estão realmente dificultando o nosso retorno, porque a gente está dentro de uma estrutura sobre a qual a gente não tem uma gerência, né? A gente fica dependendo de um fluxo. Fico muito feliz de ver como as coisas funcionaram bem em Pernambuco, né? Uma faculdade que estava realmente numa situação necessitando de uma acolhida e foi amparada e teve realmente um recurso, e estão de parabéns, estão com uma infraestrutura sensacional, e agora a chance de vocês alavancarem aí, continuarem, né, com um currículo de excelência, está disparada aí na frente de todos nós. Então, parabéns a todos, muito obrigada pela oportunidade. Um abraço. Bom, eu nem não vou aumentar muito a conversa, mas eu quero também agradecer a presença, da gente trazer a experiência da UFMG, fora agradecer todas as pessoas que trabalharam, também levar em conta os professores que se debruçaram para adaptar, né, todo o ensino para o ensino remoto emergencial. Então a gente não pode esquecer que o trabalho ficou triplo para nossos professores, não sei se todos perceberam, mas isso acontece acho que em todas as instituições. Mas eu agradeço e eu também acho que numa próxima também trazer a discussão dos estágios, seria tão importante ser à parte essa discussão, porque cada um tem sua especificidade e acho que essa temática é muito importante ser aprofundada. Obrigada a todos que estão na discussão e todos os que estavam presentes hoje nessa discussão da Beno. Muito obrigada.
Bom, e eu me despeço de todos vocês, agradecendo mais uma vez o convite, agradecendo a professora Fabiana pela organização, agradeço as palavras da professora Carolina. De fato, nós conseguimos uma infraestrutura muito boa na Universidade Federal de Pernambuco, apesar dos problemas financeiros, né? Mas com um grande empenho da nossa reitoria, do Centro de Ciências da Saúde, do nosso departamento. Então, nós, de fato, conseguimos isso. O grande desafio agora é tentar minimizar o impacto dessa interrupção, das interrupções das atividades presenciais no calendário. Mas, assim, a gente fica, por um outro lado, não tranquilo, mas pelo menos seguro, quando a gente ouve na nossa pró-reitora de graduação dizendo que a gente não se preocupasse porque ela não tinha, como pró-reitora, nenhuma perspectiva de rearrumar esse calendário agora, talvez só final de 2023, início de 2024. Então, isso nos dá uma certa segurança, né, de ir caminhando com cautela, apesar de todas as pressões, mas caminhando com cautela para minimizar outros problemas, né? Já temos tantos problemas a administrar, mas estamos nessa fase de planejamento ainda. Todo dia é uma situação diferente, então esse planejamento tem que ser contínuo. É isso que a gente tem feito, que o nosso departamento, que o CCS, várias reuniões, né, reuniões semanais em um desses locais para melhor atender a demanda dos cursos e dos alunos. Então, obrigado por essa oportunidade de conhecer a realidade de vocês e também fico tranquilo em perceber que estamos mais ou menos no mesmo barco, na mesma situação, por que não dizer na mesma maré turbulenta, né, nos segurando para não deixar o barco afundar e ir em frente. Então, isso dá uma certa tranquilidade para nós em ver que estamos na mesma situação. Muito obrigado ao professor Júlio, à professora Najara, ao professor Diego, à professora Carolina. Foi um prazer conhecer alguns de vocês e vamos em frente. Obrigado. Obrigada, professores. Professora Vânia. Rapidinho, sim, fazer um agradecimento, né, como eu me inscrevi, muito carinhoso a todos por estarem conosco hoje, tanto os apresentadores quanto aos participantes. Eu gostaria de enfatizar o quão importante é esse registro de presença, porque nós somos um SIG novo, estamos na nossa segunda atividade e precisamos mostrar que estamos sendo efetivos, tá? Como tem bastante gente nos assistindo pelo streaming e que não vê o chat, por isso eu pedi a palavra para fazer essa colocação. Obrigada, professora Vânia. Então, eu acho que agradecer e pensar o quanto nós somos potentes quando estamos juntos, né? Que juntos conseguimos enfrentar melhor os desafios que são tão comuns, né? É o sucateamento da universidade federal, pública, o não investimento na estrutura, como a professora Carolina lembrou, e, enfim, outras mazelas que nos acompanham e que nós temos que ser fortes e resistentes para passar por essa turbulência e essa pandemia. Então, muito obrigada e acho que deixo uma boa noite para todos, que a gente possa se ver no próximo SIG, no mês que vem. Nós temos uma programação pensada com muito carinho até o final do ano e queremos ver todos aqui em breve. Boa noite, muito obrigada.